E a questão ambiental, ela não está fora de nós. Não é nós versus o meio ambiente. Nós somos parte do ambiente e o meio ambiente faz parte de nós e nós temos que estar em harmonia para podermos viver. E essa harmonia ela é buscada quando tu tem uma harmonia, inclusive, com relação à questão do trabalho. O que que nós estamos vendo hoje, né? E nós estamos ali, a CUT estadual está levando para o governo um conjunto de sugestões no sentido de abrandar a sanha de alguns que querem, a qualquer custo, né, utilizar uma lei lá da pandemia, da pandemia do Covid para essa situação, ou seja, tirando os sindicatos das negociações, da intermediação e discutindo direto com os trabalhadores, né, muitas vezes fazendo com que eles tirem férias, enfim, quer dizer, que férias são essas se o trabalhador está lá num abrigo, não tem nem casa, não tem nem para onde voltar? Então, o momento exige outra postura, e é importante que o governo apoie, né, e traga uma medida provisória que garanta emprego, que garanta subsídio nas compras, na recompra, na reconstrução das suas casas, na compra dos bens de consumo básicos para a população ter, mas que também condicione isso a que o empresário que vai receber recursos possa ter uma contrapartida, que é dar um emprego, é reconstruir aquele lugar, e que se reconstruam as cidades e os locais em lugares viáveis, porque não é possível que a gente, com tudo isso, ainda ache que dá para se construir casas e cidades nas margens dos rios. Porque esse é o debate na vida real, como ela é, muito próximo da gente, as pessoas estão canalizando cada vez mais os riachos, ou seja, entubando uma água que com um volume maior ela vai com uma velocidade enorme, né? E ela vai arrastando tudo na sua frente, porque a gente vai confinando ela, em vez de dar espaço de expansão. Aí ontem, numa das televisões aí de bom alcance, né? Ah, cidades esponja. Eu digo, mas a cidade esponja não é nada mais nada menos do que se nós colocássemos em práticas uma série de legislações que a gente já tem no Brasil, né? E que foram, nesses últimos anos, né, modificadas para pior. No próprio estado aqui do Rio Grande do Sul, nos últimos 2 anos foi mudado o Código Florestal para piorar em, sabe, em muito as condições e para permitir a utilização indiscriminada, não só da monocultura, como também da diminuição das reservas, da diminuição dos espaços na beira dos rios. Então, tudo isso tem a ver com a nossa vida. Nós temos que começar a pensar de que a gente precisa sair dessa lógica em de que o homem pode tudo perante a natureza. Não, o homem faz parte desse universo e para poder conviver e usufruir, inclusive, do que a natureza tem para nos oferecer, ele precisa respeitá-la muito. E conviver significa dar espaço para todos. Não é possível que a gente continue achando normal ter alguns parques e algumas árvores e fazer a impermeabilização do solo na área urbana de forma indiscriminada. Tudo é asfalto. Isso é nas pequenas cidades e nas grandes cidades. Isso tem consequências, né? Então, quer dizer, você não tem o Brasil não tem, poucas cidades têm algumas iniciativas, mas é preciso ter ações preventivas, que organize a população, que discuta a lei e a ocupação do uso do solo, e esse ano nós temos eleições, Gilson falou que foi vereador, eu também fui vereadora, Gilson, na minha cidade, e acho que é um bom momento de se discutir, porque a crise ambiental, ela acontece na cidade. É a partir do lugar onde a gente mora que aparecem os problemas. E o vereador é quem vota a lei do uso e ocupação do solo urbano. Então, é aqui também que a gente pode fazer a grande mudança na utilização do solo urbano, para que a gente possa tornar as cidades não mais inteligentes, mas cidades com qualidade de vida. E qualidade de vida é respeitar o meio ambiente, é não utilizar agrotóxico desse jeito. Agora, na reforma tributária, não tem por que não tributar o agrotóxico. A gente está querendo, que tem que desonerar a folha, desonerar isso. Não, tem que onerar aqueles que trazem prejuízos ao meio ambiente. E o agrotóxico é um, né? Os agrofertilizantes, enfim, tem uma série de produtos químicos que são nocivos ao meio ambiente. Então, a gente não pode, né, não tomar essas iniciativas cotidianas,
Porque o modelo econômico colocado, o modelo capitalista, ele exclui, ele se aproveita das crises para que quem tem muito ganhe muito e quem tem pouco fique mais pobre. Essa é a realidade. Isso se chama, né, acumulação do capital. Então, como é que a gente faz para reverter isso? Com muita organização. Os sindicatos nunca foram tão importantes. As confederações, as federações têm uma importância muito maior neste momento, porque elas podem sair da sua luta corporativa, econômica, que é importante, né, salarial e de direitos, para incluir nessa faixa de direitos o direito a sociedades sustentáveis, o direito à utilização do patrimônio que é de todos, porque o patrimônio ambiental é de todos nós, né? De forma que ele sirva para o bem-estar de todos e não para acumular recursos para alguns. Porque se querem, utilizando a biodiversidade, o que nós temos de riqueza, não faltam aqueles que se travestem de defensores do meio ambiente para colocar a mão na nossa biodiversidade e lucrar com isso. Porque nós temos várias escalas do modelo capitalista e nós precisamos combater com organização social, com respeito à natureza, com respeito àquilo que é importante e a partir do lugar onde a gente mora. Então, as eleições municipais têm também esse papel. Então, que aquilo que está acontecendo no Rio Grande não seja um evento, porque depois que passar, que a água baixar, que terminarmos de contarmos os mortos, quem vai ficar mesmo para fazer a reconstrução será o Estado. O Estado enquanto instituição, através do governo federal, municipal ou estadual.